Pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, abra comigo em Apocalipse, capítulo 2. Eu digo para vocês que eu sou péssimo em tema de mensagem, né? Talvez se eu fosse colocar um tema, seria assim essa noite: vencer é preciso. Amém? Você está vivendo, mas na verdade Deus não quer que você só atravesse essa vida, ainda que Deus lhe dê 100 anos de vida. Dentro de cada ser humano há um desejo de vencer. Vencer o quê, pastor? Esta noite o Espírito Santo me deu algumas coisas para passar para a igreja que nós precisamos vencer. Quando a gente fala vencer, a gente já pensa em conquistar o mundo. Há uma diferença entre vencer e conquistar, sabia? Há uma diferença entre vencer e conquistar. Você pode vencer 2, 3 batalhas em busca de algo, e na última batalha você perde e não conquista o que estava almejando. Imagina que você tem 4 batalhas para conquistar algo, 3 você venceu, e a última, a mais importante, você perdeu. Você não conquistou, mas venceu 3 vezes. Quem concorda? Diga amém. Então há uma diferença, obrigado amor, entre vencer e conquistar. Bom é quando a gente vence e ainda conquista, amém? E essa noite o Espírito Santo nos deu uma palavra que fala sobre isso, sobre a necessidade de vencermos. E pela palavra, pelo Espírito Santo, vamos entender esta noite o que nós precisamos vencer, amém? Quem ficou curioso de saber que tem alguma coisa em sua vida, alguma área da sua vida que precisa vencer, diga graças a Deus, amém? Há algo em sua vida que você precisa vencer, há algo em minha vida que eu preciso vencer. Então, se eu fosse colocar um tema aqui, talvez seria esse: vencer é preciso, amém? Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Havia uma árvore lá no Jardim do Éden, esse aqui está no paraíso de Deus. Como em outros textos, Apocalipse vai dizer que é uma árvore que produz 12 frutos para as nações que vão ser salvas. Todos os salvos vão poder comer do fruto dessa árvore, um fruto em cada mês, que garante a renovação e a vida eterna. Sabe o que é você viver para sempre feliz, abençoado, sem doença, sem injustiça, sem violência, sem corrupção, em um reino de um Deus poderoso, onde tudo é maravilhoso e justo e perfeito? Quem quer ir para lá, diga amém, Jesus. Porém é necessário vencer. E para vencer, primeiro precisamos dar ouvido à voz que o Espírito fala dentro das igrejas ou às igrejas. Repita comigo assim: quem tem ouvidos, é para memorizarmos Apocalipse 2,7. Diga: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Podei-vos assentar, querido Espírito Santo. Eis-me aqui, te agradeço por esta palavra, por receber a direção nesse texto sagrado, nesses textos sagrados que serão lidos e ministrados essa noite para a tua igreja. E que eu estou aqui como instrumento, como servo que vai, Senhor, discorrer por alguns minutos, falar dos textos da palavra, mas é o Teu Espírito Santo em nós que traz a revelação, o entendimento, e ainda confirma em cada coração que isto é de Ti, Senhor, que isso é de Deus. Fala conosco por meio da Tua palavra, como tens falado no meio dos louvores. Fala conosco, fica conosco, nos abençoe, nos dê direção pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Lá em Romanos, capítulo 10, só para conferência, diz assim que, no versículo 17, diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você pode ouvir todo tipo de palestras motivacionais,
no mundo, deixar você empolgado, animado para o mundo corporativo, tudo bem. Mas com relação à fé, pode ensinar para vocês simpatia, meios, coisa, feitiço, macumba, magia, mas isso não vai gerar o quê? A fé bíblica, a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, a fé pela qual o Espírito Santo opera. Amém? Então, muitas igrejas no mundo todo e muitos cristãos, e nós também corremos o risco de nos tornarmos religiosos. Pessoas que creem em Deus, até certo ponto, têm uma declaração de fé, têm uma postura até de fé, de religiosidade, tem um aspecto de gente religiosa, mas no fundo, aquilo às vezes, muitas vezes não é, verdadeiramente não é sincero. Então, o Senhor vai nos falar aqui através de alguns versículos que nós precisamos vencer. Ele diz, existe um paraíso que está, amém, nos céus, onde habita Deus, e no meio desse paraíso tem uma árvore chamada árvore da vida. Isso fala muito da salvação, do livro da vida, dos nossos nomes estarem escritos no livro da vida, para poder ter direito à vida eterna com Cristo, amém? A Bíblia fala da ressurreição de Jesus, da ressurreição de mortos e da ressurreição do último dia. Tem gente que pensa que é só a alma que vai ser ressuscitada. Esse teu corpo que Deus te deu vai ser ressuscitado se quando Jesus voltar você estiver morto já dormindo, né? Que a Bíblia fala dormindo lá no sepulcro. Mas se você estiver vivo, vai ser arrebatado, vai passar por uma metamorfose, uma transformação gloriosa e vai entrar no céu com este corpo. Claro que o pecado vai ser purificado pelo sangue de Cristo, porque no céu não pode entrar pecado, amém? Se você crê em Jesus, entrega a sua vida para Jesus, Jesus vai lhe dar o direito dessa purificação, vai dar essa graça de você entrar na glória, amém? Salvo, limpo, purificado. E se em nosso corpo houver algum defeito, causado deformação por doenças, por acidentes, por mutilações dessa vida, a Bíblia diz que lá não haverá, em Isaías, não haverá imperfeito, ou seja, Deus garante que Ele vai nos fazer como fez o primeiro Adão, o nosso corpo vai ser restaurado. A Bíblia diz que Lázaro estava morto já mais de 4 dias, cheirava mal, já estava em decomposição, e uma só palavra de Cristo trouxe para fora, não só curado, não só sarado, mas trouxe ele restaurado, com todos os órgãos funcionando perfeitamente. Quem crê na palavra de Deus, nesses milagres aí, diga glória a Deus, amém? E aí viveremos para Ele e com Ele eternamente. E quando a gente fala aquele que der ouvido vai vencer, muitos pregadores que gostam de pregar só a teologia da prosperidade, pregaria esse texto aqui só voltado para essa vida terrena. Você vai vencer, meu irmão, você vai vencer, minha irmã. E meia hora aqui vocês estariam todos empolgados aqui numa palestra só de vitória, vitória, né? Aquela mensagem triunfalista, você vai vencer, 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 você vai prosperar, você vai vencer. Colocando vencer só no sentido dessa vida. Mas o que Deus nos dá na sua palavra vai além dessa vida. E aliás, tem que ir. O Evangelho é para nos propor uma vida além dessa vida. Porque nessa vida a gente já passa de qualquer jeito. Até as pessoas que não creem em Deus vivem 70, 80, 100. Tem gente que nem crê em Deus e vive 100, 115 anos e depois morre. Mas do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, que é a parte dessa árvore da vida? E para chegar lá é preciso vencer. Amém? A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 21 que João teve a revelação, foi arrebatado até lá dentro, e ele viu que os muros são de pedras preciosas, as 12 portas da cidade, né? 3 portas em cada dimensão dos muros da cidade, total de 12 portas. Ele diz que as portas são preciosíssimas. Ele diz que o muro é de jaspe, de pedras preciosas, diademas, safiras. E ele diz que viu as ruas onde você e eu vamos morar, que é um paraíso eterno, muito melhor do que essa terra. Diz que as ruas são de ouro e de cristais. Imagina uma rua onde ela é toda em ouro batido, amém? Seu calçamento é todo em blocos, em barras de ouro batido, polido, alçalado. E ainda para você ver que ele é todo folheado e todo decorado com cristais, amém? Rubis, pedras preciosas. Eu creio que lá não vai nem precisar de chinelo, nem de sapato. Eu vou querer andar lá descalço mesmo, amém? E o Senhor garante, sem parcelas, sem a gente pagar, como é que fala, IPTU. Você vai morar lá sem pagar o tal do condomínio.
Amém? Porque você vai ser filho do rei, o dono da casa. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. E a Bíblia vai falar de tantas coisas lindas, maravilhosas que estão reservadas para nós. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que o olho do homem não viu ainda, que o coração do homem ainda não palpitou e ainda não subiu na mente humana alguma, apesar de tantos inventores e tecnologia e ciência da terra, aquilo que o homem não viu, não sentiu e não imaginou ainda, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Grande segredo é esse, nós amarmos a Deus de todo o coração, porque quando nós amamos a Deus de todo o coração, nós passamos a ser herdeiro por herança, por graça, por misericórdia. Ele dá tudo aos seus filhos por herança, amém? Não é nem por merecimento, mas a Bíblia fala de muitas promessas da vida eterna, que já só de não sermos condenados no inferno e ter vida eterna e vida abundante. Jesus promete isso em João 10:10, que o ladrão, sim, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida eterna, vida abundante, vida de Deus, vida no Espírito, vida gloriosa, vida em santidade. Amém? Amém? Glória a Deus. E essa noite mesmo, Jaqueline leu aqui, a pastora Jaqueline, Romanos 8:18, que diz: portanto, tenho por certo que as aflições desse tempo presente, numa outra tradução, não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você tem noção das promessas de Deus para a tua vida? Porque se o cristão não tiver consciência, amém, de quanta coisa boa lhe espera, ele troca por qualquer prato de lentilha, como fez Esaú. Se nós não tivermos convicção para onde nós estamos indo, e que esse livro é a boca de Deus, e as promessas dele, Deus está disposto a cumprir, a gente, primeira tentação, primeiro pecado, a gente cai e troca a vida eterna, a salvação, por um momento, que seja o tempo que dure, meia hora, ou até um dia, um mês inteiro, um ano, mas será trocado por uma coisa, com certeza temporária, uma coisa eterna. Então não vale a pena, amém? Ceder, não vale a pena ceder aos desejos carnais que nós temos toda hora, não vale a pena ceder às tentações que nós sofremos toda hora, amém? O ser humano que falar que não sente tentação, que não passa por tribulação na carne, que não tem lutas na carne, é mentiroso, porque toda a carne jaz, desde Adão e Eva, a herança adâmica, que é a herança do pecado. A gente já nasce, como diz Davi: em pecado me concebeu, em iniquidade gerou a minha mãe. Não é que a mãe dele era uma prostituta, porque na verdade é isso que a natureza humana já está caída. Jesus diz que o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo, Jesus falou, é Satanás. Amém? Claro que nós estamos pregando o príncipe eterno, que é Jesus Cristo, que vem nos dar vida eterna. Porém, para ter todas essas promessas, nós precisamos vencer. Amém? E eu quero rapidamente aqui discorrer algumas coisas que eu anotei aqui, que eu tenho anotado para poder passar para os irmãos. Então aqui no capítulo 2 mesmo de Apocalipse, nós lemos a necessidade de vencer no versículo 2. Aliás, no versículo 7 do capítulo 2. Amém? Nós vamos ver que nós precisamos vencer. Eu vou citar de maneira resumida já 3 tópicos que eu tenho anotado: vencer as lutas da vida, precisamos vencer os obstáculos que dá quase na mesma, e as pedras de tropeço. Eu poderia descrever algumas coisinhas diferentes, mas para ganhar tempo, eu vou juntar esses 3 tópicos num só, amém? Porque eu tenho outros 3 bem importantes que vai esclarecer as revelações dessa mensagem essa noite. Então diga assim: precisamos vencer ainda nessa vida os obstáculos do dia a dia, as pedras de tropeço do dia a dia e todas as lutas que essa vida nos oferece, também precisamos vencer. Amém? Quem crê em Romanos capítulo 8, versículo 37 e 38, diz que nós sofremos aflições, podemos passar pela fome, pela violência, que é a espada, pela nudez, que é a falta de vestimenta adequada, mas ele diz sobre atribulações e angústia, ele diz, e perseguições, ele diz, sobre todas essas coisas, das lutas da vida, já somos mais que vencedores. Diga assim: eu já sou, pela fé em Cristo Jesus. Diga: eu já tenho muitas bênçãos, muitas vitórias já liberada na cruz do Calvário. Diga: eu já sou
mais que vencedor em nome de Jesus. Porém, nós vamos ler o versículo 11, o 17 e o 26 do capítulo 2. Vamos para o versículo 11. Fala sobre vencermos as tentações. Apocalipse capítulo 2, versículo 11 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Aqui o capítulo 2, do versículo 8, até o versículo 11 que eu li, fala sobre uma tribulação. Veja o que diz o versículo de número 9. Conheço a tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que se dizem ser judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Tem muita gente que é religiosa, mas não é cristã. Versículo 10, ele diz: não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, isso lá na igreja da época, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, amém? E dar-te-ei a coroa da vida. É preciso vencermos as tentações que a nossa carne sofre, ou tribulações, amém? Aqui está tribulações. Eu li uma outra tradução que estava tentações, uma tentação que vai vir sobre a terra por 10 dias. Nenhuma tentação ela é longa na vida do ser humano. Vocês sabiam? A Bíblia diz que quando Deus permite uma tentação ou uma provação, junto com ela vem o escape. Porém Deus permite, porque a nossa fé ela é voluntária. Deus permite porque Ele quer que nós demonstremos que nós servimos a Ele, não por obrigação, porque Ele nos obriga, porque é um Deus poderoso e obriga a gente a ameaça, abençoar, não abençoar, mandar para o inferno. Não, Deus deixa a situação acontecer para a gente se manifestar e dizer: eu estou contigo, Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, e eu estou passando por isso, amém? Eu estou passando por aquilo. Em algum louvor, em algum momento de ministração, foi falado aqui esta noite, amém? O pastor Caetano estava falando, o Anderson também estava falando, amém? O diácono Anderson também estava falando, que a nossa fé tem que ir além, que a gente serve a Deus, vamos adorar a Deus, amém? Foi um louvor, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Quando tudo estiver bem, vamos adorar o Senhor. Quando estiver ganhando muito dinheiro, vamos adorar o Senhor. Quando estiver bem vestido, meu guarda-roupa estiver, meu closet lotado de roupas chiques, sapatos chiques, dinheiro sobrando, não, ele diz: vamos adorar o Senhor sobre qualquer situação ou circunstância, porque a adoração a Deus ela está acima das coisas. Lembra que Jó era servo fiel? Quem lembra de Jó, já ouviu a história de Jó? É a história mais contada no mundo, né? Homem fiel a Deus. O próprio Deus dá testemunho dele no capítulo 1 e capítulo 2, que ele era fiel a Deus, se desviava do mal, temia o Senhor, amém? Era um servo íntegro diante de Deus. E aí Deus permitiu uma aprovação na vida dele, que em uma semana Satanás desceu, destruiu tudo o que ele tinha. Ele era um homem riquíssimo, perdeu tudo e ainda permitiu que o vento batesse na casa dele, onde tinha 10 filhos fazendo uma festa lá, um pancadão. Eles não serviam a Deus, só Jó servia. Os seus 10 filhos eram rebeldes, incrédulos, e a casa caiu e os 10 filhos morreram, mesmo que eram rebeldes, eram seus filhos. Deve ter doído demais perder 10 filhos em um só dia. A Bíblia diz que ele era tão adorador, que ele dobrou-se perante Deus, rasgou as suas vestes, jogou cinza na cabeça, que era um ato de humilhação extrema, e adorou a Deus. A sua mulher chegou e disse: amaldiçoa teu Deus, para ver se ele te fulmina e você morre. E ela disse: olha, mulher, a gente recebia as bênçãos de Deus e dava glória a Deus, celebrava, fazia festa. Não queres tu agora o mal aceitar? Tu estás falando igual uma louca. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Mesmo na aprovação ele permaneceu fiel. E às vezes você é crente e não entende: pastor, por que eu passo? Eu estou na igreja agora, eu leio Bíblia, eu jejuo, eu consagro, eu estou evitando o pecado, eu estou evitando as tentações, eu não estou mais caindo nas fantasias, eu estou procurando manter minha mente, meu coração, minha vida consagrada a Deus, como foi falado sobre a santidade. Mas eu continuo passando por perrengues, que fala, né? Lutas, aflições, tentações, tribulações. Tiago vai dizer: bem-aventurado é o homem que passa por tribulação, porque depois que a tribulação passa, se ele resistir firme, amém?
servindo ao seu Deus. Depois que a tribulação passa, fica revelada a sua fé, quem ele é para Deus, amém? O seu Deus se manifesta, a justiça de Deus vem e ele é honrado, amém? Porque passando a tribulação, amém, se manifesta a glória de Deus. Então nós precisamos vencer, amém, esse medo. Nós precisamos vencer as nossas fraquezas carnais. Todo ser humano sabe qual é o seu ponto fraco, sim ou não? Sabe. Pode não falar para ninguém. Às vezes é uma coisa que você guarda que ninguém sabe, só você e Deus sabe. Todo ser humano tem um ponto fraco, e é aí que o Espírito Santo trabalha em nós, é aí que a palavra trabalha em nós. E muitas vezes você até se gloria e se alegra diante de Deus, fala: Senhor, o Senhor sabe que eu sei meu ponto fraco, o Senhor sabe, e o Senhor sabe que eu estou vencendo, desde que eu conheci o Senhor e a Tua palavra, que eu nunca mais pratiquei aquilo, eu larguei. O Senhor sabe que a minha carne às vezes lutava, tremia, desejava, mas eu estou resistindo. Ninguém sabe, mas Tu sabe. Isso é importante, ninguém pode saber da tua fraqueza, mas se o Senhor souber e ver que você está o quê? Perseverando, como diz Mateus 24:13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Perseverar em ser crente, perseverar na palavra, perseverar na santidade. Santidade não quer dizer que você é perfeito, mas quer dizer que você se separa para Deus por amor, você teme a Deus, você agrada o Senhor, e o Espírito Santo te acompanha, te fortalece, te ajuda e te guia, e Ele fala para você sim no coração: filha, você está me agradando. Filho, pode parecer que você está perdendo, mas você está vencendo, você está me agradando. Continua firme, porque a tua bênção vai chegar. Deus tem a coroa da vida, a coroa da justiça para entregar àqueles que vencer, e ainda lhes será dado o direito de comer da árvore da vida, de habitar na cidade santa, mas é preciso vencer, amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, eu estou resumindo, amém? Mas você pode conferir em casa. A partir do versículo 50 vai falar de 3 grandes inimigos que o homem tem, amém? Pelo menos 3. E muita gente acha que o grande inimigo da sua vida é Satanás. Eu vou lhe falar: não é. Outro grande inimigo que o homem tem para ser vencido é a morte. Diz que é o último inimigo a ser vencido para o ser humano. Qual que é? A morte. A pessoa vence muitas coisas, vence lutas, aflições, vence pecado, vence desemprego, vence, amém, tristeza, vence angústia, vence vícios, mas às vezes ele não vence o medo da morte. Ele fala: um dia eu vou me encontrar com a infeliz da morte, e no dia que eu encontrar com ela, eu sei que eu não vou ter chance contra ela nesse dia. Mas quem não tem Jesus, no dia que encontra com a morte, é uma derrota. E quem tem Jesus, no dia que encontra a morte, ele não morre, mas ele passa para a vida eterna. Ele passa da morte para a vida, amém? Por isso nós somos chamados mais que vencedores. Dos 3 inimigos do homem, nós temos o mundo como inimigo da igreja. Nós temos o inferno, Satanás e os demônios, que é o reino espiritual, que também é um inimigo a ser vencido. Nós temos a morte, que a gente não vai conseguir vencer, somente em Cristo Jesus, que quando você está em Cristo Jesus, você não morre, você dorme, amém? Essa poderá ser vencida. Os que estão em Cristo Jesus vencem a morte, porque Jesus venceu, e Ele nos fez a promessa da ressurreição do último dia e da vida eterna. Mas tem um 4º inimigo aí, que esse é terrível. Quem quer saber? Esse é o pior inimigo para o homem. Eu falei que nem o inferno com Satanás e os demônios é mais terrível do que esse inimigo. A morte não é mais terrível do que esse inimigo, porque Jesus a venceu. E lá em Coríntios vai dizer assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque tragada foi a morte na vitória de Cristo na cruz do Calvário. Onde está, inferno, o teu aguilhão, o teu poder? Lá, se você quiser conferir, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50, 52, 54 até o 57, amém? Ele diz: onde está, inferno, o teu poder? Porque até a chave do inferno Jesus tomou, e vai lançar o inferno com Satanás dentro do lago de fogo e enxofre, que é um lugar pior do que o inferno. No juízo final eles vão ser lançados lá. Então ele vai dizer: cadê a tua vitória, o teu poder, inferno? Cadê a tua vitória, morte? Então, se você é cristão, não precisa temer nem o inferno e nem a morte, porque Jesus já venceu. E se você está em Cristo Jesus, Ele já te deu essa vitória também, amém? A vitória, aliás, é sua, é nossa, é minha, porque Ele morreu por nós para nos dar essa vitória, porque Jesus já era mais que vencedor, amém?
Então qual é o nosso grande inimigo? Se não é a morte nem o inferno mais. Se Jesus venceu o inferno e a morte por nós. O mundo é um inimigo, mas também você concorda, se você está em Cristo Jesus, dá para vencer o mundo também, amém? Que é as lutas, que zomba de você, porque você agora é cristão, que você não vai mais praticar o que o mundo pratica, enfim. O grande inimigo do homem chama-se a carne. Vocês sabiam que a carne não converte? Eu já falei isso aqui uma vez, né? A carne não converte. A carne, quando você aceita Jesus, pode ver que passa a ser uma luta sua. O espinho na carne, Deus não tira. Paulo orou 3 vezes: Senhor, passa de mim, tem como arrancar de mim, eu não aguento esse espinho, que é 2 caras que bateu demais nele, ele ia dormir com aquelas imagens, ele ficou quase cego, e ele pedia: Senhor, à vontade eu quero ir lá pegar esses caras, eu quero matar esses caras, mas eu não quero ser esse pecaminoso mais, dá para tirar esse espinho da minha carne? E aí a palavra veio e falou: Paulo, eu não vou tirar não, mas eu vou te dar graça, eu vou te dar unção, porque a minha graça te basta, Paulo. Ele falou: então pronto, então me dá a graça redobrada aí, para mim carregar esse espinho. E ele dizia assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Do corpo. É a nossa mente, é o nosso coração. Esse é um grande inimigo que precisa ser vencido. O nosso egoísmo, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso querer. Você sabe que muitas vezes tem bênçãos aqui, que ficam pairadas porque eu não estou aceitando o querer de Deus. O que é que a jovem Maria, a Virgem Maria, diz para o anjo? Cumpra-se em mim, Senhor, o teu querer, o teu projeto, o teu plano, a tua vontade. O mesmo anjo foi lá na casa do sumo sacerdote Zacarias e disse: olha, tua mulher já velhinha, estéril, Isabel, vai ter um filho. Ele falou assim: e como eu vou saber disso? Duvidou do anjo. Falei aqui semana passada, né? Zacarias, o sumo sacerdote, uma jovem, não duvidou de Deus, do anjo. E um sumo sacerdote velho, experiente, duvidou da voz, da palavra, da presença do anjo. Falou assim: como que eu vou saber se isso é verdade? O anjo falou assim: tu vai ficar mudo 9 meses. Tem hora que os anjos são duros, irmãos, com a incredulidade eles são duros. Ah, você está duvidando de mim? Vai ficar mudo. E o cara ficou mudo 9 meses. Só quando o menino nasceu, João Batista, que ele falou: é João, é João. Aí a voz saiu, que era para colocar o nome de João, que era o mesmo nome que a mãe estava querendo colocar, para testificar que Deus estava na vida do casal. Amém? Então nós precisamos, amém, tomar cuidado. Então, nós precisamos vencer o nosso queirisma. Diga comigo: queirisma. Tem que sair de nós. Irmãos, o queirismo é uma praga que atrapalha os cristãos de vencer e receber muitos milagres. O queirisma: eu faço como eu quero. Eu não acho que é assim. Esses pregadores ficam fazendo a cabeça da gente. Pregador é tudo, chavequeiro. Irmão, nós somos apenas servos, amém? Nós pregamos aí a palavra do Senhor e não obrigamos a nada a ninguém. A gente ensina a verdade, a pessoa vai refletir e chega uma hora que ela fala: eu quero esse Deus e eu vou servir esse Deus da maneira que Ele ensina na sua palavra. E esses são pessoas chamadas na Bíblia de bem-aventurados. Sabe o significado da palavra bem-aventurados? É uma linguagem antiga, significa felicíssimo. Amém? A palavra bem-aventurado quer dizer uma pessoa feliz demais, muito feliz, muito feliz. E uma pessoa felicíssima é uma pessoa realizada, é uma pessoa conquistadora, é uma pessoa mais que vencedora, sim ou não? Dá para ser felicíssimo, cheio de problemas? Não. Não. Mas uma pessoa resolvida é uma pessoa felicíssima. E nós só vamos ser resolvidos quando a gente aceitar o querer de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nenhuma ordem de Deus é ruim. A nossa carne acha ruim praticar, mas quando você experimenta e começa a semear, quando você começa a colher, semear é ruim. Você tem que cavar a terra, tem que arar a terra, tem que tirar o toco da terra, os garranchos da terra, tem que cercar a terra, tem que espantar os bichos para não comer sua semente, tem que tirar o mato que nasce junto. Mas quando você chega, eu estou dando um exemplo aqui de um campo, mas quando você chega no seu roçado, no seu campo, na sua lavoura, que você vai colher o fruto do seu trabalho, aí é gostoso. Colher
sim, colher é gostoso. Você fala, chegou agora o tempo da colheita, eu vou mandar encostar um caminhão para retirar a colheita do meu trigo, do meu milho, do que eu plantei, seja o que for, eu vou encostar e mandar tirar. Por quê? Porque eu agora cheguei no tempo da minha colheita, amém? E o ser humano, ele quer sempre viver o tempo da colheita, mas não há nessa vida colheita sem semeadura. Quem quer ter uma vida espiritual aí, uma vida assim forte, uma fé forte? Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sabe aquela pessoa assim que anda assim e há uma glória em volta dele assim, que toca nas pessoas, que cura enfermo, que transmite paz, alegria. Quem quer ser uma pessoa cheia de felicidade, paz, assim, fé para transmitir para as demais pessoas? Vida, diga amém, Jesus. Vocês acham que isso vem de graça? É só eu querer que cai sobre mim? É só querer que Deus derrama? Não, existe um processo. Amém? Primeiro, eu me concentro em Deus. Posso ter uma vida focada em Deus, né? Uma vida realmente intensa com Deus. E quanto mais intenso eu for com o Senhor, que eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite, eu oro pelas pessoas, eu oro pela minha casa, eu oro pela igreja. Eu faço um tempo de jejum, de vez em quando eu paro um dia da semana e falo, não vou tomar café da manhã hoje, vou ficar até 10 da manhã ou até meio-dia, vou fazer um jejum ao Senhor em prol da minha vida espiritual. Amém? Que eu quero sentir mais a unção, eu quero ter presença de Deus, quero ter revelações de Deus. É uma coisa tremenda ter revelações de Deus, amém? Não é para Deus revelar o podre da vida do seu próximo, não, isso não me interessa, eu não peço para Deus me revelar a vida de ninguém, não me interessa, amém? Mas Deus traz revelação sobre a igreja, uma luta que o irmão está pensando, uma outra luta que uma irmã está passando, às vezes uma provação, uma cilada que o diabo está colocando, isso sim Deus revela. Para a gente correr lá e socorrer o irmão, dar um recado, um conselho, uma palavra, orar por ele, amém? E quando nós temos essa vida de jejum, de oração, de santidade, sabe quando a gente está sozinho no quarto, diante das telinhas ou da telona, é perigoso, porque o diabo está jogando na cara tudo que é imundícia. Você vai às vezes, outro dia eu estava lendo a Bíblia no meu celular, presta atenção, a Bíblia no meu celular. E apareceu aqueles pop-ups que fala, né? Aquelas propagandas que vêm pelo spam, pop-ups, né? Aquelas propagandas que aparecem e fica piscando e você fica procurando um X. E os caras são tão pilantras que tem um X, você vai clicar aquele X, faz abrir a imagem. Tem o X falso e o X verdadeiro. E eu apanhei um pouco até achar o X que fechava o trem. Pensa num trem feio, irmão. Nem dá para falar para vocês o que era aqui um trem. Eu não vou falar, pastor. Eu estava abrindo a Bíblia, e acho que eles estão agora permitindo fazer as propagandas no site deles. Misericórdia, irmão. Apareceu uma moto, em cima da moto, irmão, misericórdia, irmão. Apareceu uma cobra, irmão. Um demônio. Vocês estão entendendo? E aí, a gente tem a chance, a opção de caçar o X e fechar. Mas isso é cilada do diabo, porque muitos batem o olho assim, e se for o ponto fraco da pessoa, e fala, oh meu Deus, que moto bonita, e essa cobra que está em cima da moto é mais linda ainda, e pronto. Chama-se lascívia isso. A lascívia não é fornicação, e nem adultério, e nem prostituição, é algo bem mais simples. Sensualidade em excesso, a Bíblia chama de, a linguagem antiga chama de mulher que se expõe, homem que posa quase nu, mulher que posa quase nu. Toda essa chama-se pornografia, que a pornografia ela já é mais suja, mais pesada. Antes da pornografia tem uma coisa chamada lascívia, que é a exposição dos corpos, da carnalidade humana. E ao que vencer este mundo, essa carnalidade, a promiscuidade, a injustiça, a mentira, ao engano, a falsidade. Tem muita gente que é religioso, mas não é verdadeiro perante Deus. A Bíblia diz, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Quer dizer que a vida espiritual é uma coisa em secreto entre eu e Deus. É no secreto que Ele vê que a gente está firme e forte na fé, no temor. E aí Ele nos revela em público. E nos abençoa em público. Então é preciso vencer. Amém? É preciso vencer. Diga assim, eu preciso vencer as minhas vontades. Dentro do queirismo a gente tem a luxúria, os pecados capitais, né? A ganância, a corrupção, tem a avareza. Dentro do queirismo nós nos tornamos rebeldes contra Deus, porque aquilo que a Bíblia pede para a gente fazer, a gente não faz, e muitas vezes aquilo que é para a gente não fazer, a gente faz.
E a gente continua indo na congregação, continuamos dizendo que somos crentes, mas enquanto em nós não houver essa libertação, essa cura, amém? Esse quebrar de elos e dizer: Senhor, eu quero romper com isso. Senhor, eu quero realmente, eu quero vencer, eu quero ser diferente, eu quero sair desse ciclo vicioso, que isso sempre me persegue, isso é uma situação que está sempre tentando me pegar, me amarrar. E tem um texto que eu vou encerrar colocando esse texto, que é Hebreus capítulo 12, que diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, que é a nuvem do capítulo 11, que o escritor aos Hebreus, que é anônimo, descreveu no capítulo 11, que é conhecido Hebreus 11 como a galeria dos heróis da fé, onde fala de Abraão, Isaac e Jacó, de José, de Elias, de Jefté, de Gideão, homens que venceram o poder do fogo, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel venceu a cova dos leões. E falta tempo para falar de todos os profetas, amém? Diz o texto. Ele diz: nós estamos cercados no capítulo 12 de uma tão grande nuvem de testemunhas da vida destes homens que se consagraram, que nós corramos em direção do que nos está proposto, que nós possamos, ele diz assim lá no texto, né? Fugir de todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Diga comigo assim: pecados e embaraços. Vocês concordam comigo que embaraço não é pecado? Embaraço é uma coisa e pecado é outra. E o profeta vai dizer: nós temos que fugir das duas coisas, do pecado, que já nos derruba espiritualmente, mas também dos embaraços. Tem cristão que ele não está pecando ainda, mas tem uma coisa que amarra ele, embaraça ele, e ele não consegue se desvencilhar daquelas amarras, daquelas cordas, daqueles pensamentos, daquelas coisas, daquele queirismo, daquela vontade, ou daquela falta de vontade que ele tem, amém? De fazer ou de não fazer as coisas de Deus, de fazer as coisas do mundo que não era para fazer. Então, de certa forma, não é um pecado ainda, mas a pessoa já está embaraçada. E com isso a sua vida espiritual fica presa, ela não vence, ela não sai, ela patina, mas ela não vence, ela não sai, ela não rompe com aquilo. E aquilo amarra a vida dela. Às vezes é um jeito, é um gesto, é um pensamento. Às vezes são filosofias do passado, são ideologias do passado, que a gente não... Tem hora, irmão, que a gente tem que ser radical, jogar tudo fora, falar: Jesus, me renova, me faz novo, porque eu não quero mais ficar nessa amarração. Eu já perdi quantos anos? Senhor, eu quero algo novo, eu quero prosseguir para o alvo, como dizia Paulo. O que para trás ficou, Paulo deixou riqueza, deixou família, deixou tudo para trás. E ele diz: eu considero tudo que ficou para trás como esterco para poder ganhar a Cristo, para poder cumprir a minha missão, a minha chamada. Eu olho para o alvo. Tem muita coisa. Paulo passou por essa luta, ele passou pela batalha, mas um dia ele rompeu. Ele passou pela batalha de coisas do passado que ficava chamando ele para voltar, mas um dia ele determinou: não viverei mais eu, mas Cristo vive em mim. Não viverei mais para mim, mas viverei para fazer a vontade de Deus. Ele vai escrever aos Efésios: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele diz: antes eu era prisioneiro dos homens, do escravo do pecado, eu agora sou de Cristo, amém? Porque nessa vida o sujeito não é livre, ou nós somos de Deus, ou automaticamente vamos ser do outro. E a gente precisa romper com isso e dizer: eu quero algo novo para a minha vida, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, amém? Que o Espírito Santo de Deus de uma vez por todas te renove, como diz Romanos 12, 2. Irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No grego está metanoia, ou esgazorazo, que quer dizer transformação de mente, mudança de mente. E a metanoia é mudança de mente, no português. Que eu possa hoje ir para casa e pensar nessa palavra e falar: Senhor, tem alguma coisa que está me amarrando, eu preciso vencer, e eu quero vencer, e eu vou vencer, amém? Diga comigo assim: eu preciso vencer algumas coisas na minha vida, porque Deus tem algo mais para mim. Ele é infinito, Ele é poderoso. Eu posso ir mais além, sozinho não, mas com Jesus eu posso romper, eu posso ir mais além, e eu quero esse novo de Deus, aleluia. Diga: eu quero, Senhor, romper, eu preciso romper, eu quero vencer e eu vou vencer, em nome de Jesus. Eu preciso vencer e eu vou vencer, porque eu quero sim, aleluia, naquele dia ser liberado para comer da árvore da vida, que está no meio da cidade, no paraíso de Deus.
Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Se coloque de pé nesse lugar e vamos orar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, tá ligado aí? Você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Quero ouvir. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Não deixe o diabo roubar de você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Do início, cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Vença o que precisa vencer para Deus. Você é importante sim para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. O valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem. Cante. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Assim, ó. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Para terminar, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Bendito seja o Senhor Jesus. E as palmas louve, exalte e engrandece o nome do Senhor.